A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Nós nos reunimos aos domingos para louvar o nosso Deus às 19 horas. Na parte da manhã, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, para o estudo mais aprofundado da Palavra de Deus. São classes, temos a classe dos adultos e a classe dos adolescentes. Ali por volta das 11 horas nós estamos encerrando. E à noite o nosso culto público, culto de adoração a Deus. Então, se você se interessar em cultuar a Deus conosco, é o nosso convidado. Deus esteja abençoando sua família. E nós vamos agora ter uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós já estamos entrando no mês de maio. E mês de maio é um mês muito especial na nossa igreja. A Igreja Presbiteriana como um todo trata o mês de maio como o mês da família. Então, o nosso tema desse mês, nós trataremos sobre a família. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus esteja nos abençoando e nos iluminando na leitura da sua palavra, para que possamos ser abençoados por ela. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pelas bênçãos recebidas do Senhor, bênçãos que são incontáveis, ó Deus, bênçãos eternas, bênçãos que são tangíveis também aqui no nosso dia a dia, como a saúde, como a prosperidade, como a comunhão dos santos, ó Deus. Nós te agradecemos por podermos ser o teu povo aqui e te pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e nosso país. Que o Senhor derrame a tua graça, o teu amor, a tua paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o texto de hoje é o texto no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. É um texto que narra a conversão de um carcereiro. E o apóstolo Paulo está na sua missão, né, na sua visita ali às igrejas em que ele está evangelizando, né, as regiões que ele está evangelizando. E a segunda viagem missionária dele, ele está com Silas, e a primeira foi com Barnabé. Então, nessa viagem missionária, ele está passando por algumas cidades que ele não fez um planejamento para ir. E aqui nós vemos uma narrativa de um momento muito violento nesse momento, né? O apóstolo Paulo e Silas chegam na cidade e eles são recebidos, muito bem recebidos, e vem uma menina com um espírito adivinho. E ela, nessa cidade muito agitada, né, ela era escrava, na verdade, de homens que tinham lucro com com as suas adivinhações, e ela chega ao apóstolo Paulo e Silas e ela começa a dizer: esses homens estão pregando a verdade, são
enviados por Deus, né? E ela fica assim por 3 dias atrás deles. E tem uma hora que o apóstolo Paulo vira para ela e repreende o espírito adivinho dela. E esse espírito adivinho deixa a menina, e isso causa uma revolta nos seus tutores, né, nos seus senhores, e eles denunciam o apóstolo Paulo e Silas, uma denunciação caluniosa, falsa, de que eles estão incitando o povo a crer numa mentira. Então eu vou ler aqui na sequência, né? Aqui nós temos a cidade de Filipos, né? Onde começa ali a evangelização com Lídia, e Lídia também é a primeira que ouve o evangelho naquela cidade e se converte. Essa cidade não estava no roteiro da viagem do apóstolo Paulo, há uma intervenção do Espírito Santo nessa viagem, e ele fala com Lídia primeiro, e depois ele é preso. E nós vamos ler aqui do versículo 19 do capítulo 16 de Atos até o versículo 34, tá? Então, presta atenção na leitura aí. Então, os senhores daquela menina que deixou de dar lucros, né? Diz assim o versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e os prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Amém. Essa é a narrativa da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos é um livro que narra o início do Evangelho. Por isso que nós dizemos narrativa. Não é que é somente uma história ou uma versão. É como foi escrito, como foi explicado para Lucas, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Queridos, nós estamos vivendo um momento diferente, um outro momento. Estamos vivendo um momento de pós-pandemia, estamos tentando retomar a nossa vida, mas mesmo sem a gente perceber, algumas coisas mudaram nos nossos hábitos. A minha esposa está fazendo uma pesquisa, né, de investimentos, e surgiu em um lugar turístico, e ela fez uma consulta com um dos
negociantes do lugar, né? Um representante de imóveis do lugar, e ele disse assim, o perfil dos turistas mudou. Agora as famílias são o principal perfil, as famílias completas depois da pandemia. As famílias agora, isso nas palavras desse investidor, desse representante, as famílias agora elas querem viajar juntas depois da pandemia. Parece que houve um despertar para o interesse de ficarem juntos. E eu comentei com minha esposa, será que não é somente algo passageiro, momentâneo, essa necessidade das famílias estarem juntos? Mas mesmo que seja momentâneo, é uma outra visão, é um outro perfil, é uma outra motivação agora para o turismo, né? Então perceba que o momento que nós estamos vivendo levou a esse interesse das famílias estarem juntas, graças a Deus. Nós da Igreja Presbiteriana temos esse costume muito antes da pandemia, né? No mês de maio nós fazemos essa observação ou essa pontuação de que é o mês da família, valorizarmos esse mês, incentivarmos, ter encontros, né, em níveis superiores dos nossos concílios, que reúnem as famílias da região para uma confraternização, para estarmos conectados uns com os outros, sabermos que somos uma família muito maior do que só a nossa igreja local. Então isso fortalece a nossa fé, fortalece as nossas amizades, fortalece a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E pensando nisso, nesse texto principalmente, onde nós temos aqui uma figura que é o carcereiro. E esse carcereiro, ele tem a sua realidade mudada de uma forma trágica, né? Acontece algo extraordinário na sua vida, mas esse algo extraordinário revela o que está no seu coração. Esse algo extraordinário fugiu do seu controle. O texto nos mostra que ele recebeu uma ordem de guardar muito bem guardado aqueles 2 homens. E ele cumpre essa ordem com bastante zelo. O texto diz que ele leva para o interior do cárcere, tanto Paulo quanto Silas. E quando nós nos atentamos para essa palavra interior do cárcere, era para um lugar mais reservado, mais guardado, mais difícil de sair, com uma iluminação bem precária, muito escuro. Era um lugar mais profundo daquele cárcere. E ele toma mais um cuidado ainda, ele amarra ou prende os pés de Paulo e Silas com troncos. Então eles não podem se movimentar, eles ficam sentados com os pés amarrados e distantes, eles estão com os pés amarrados do tronco, eles não têm possibilidade de mobilidade. Então esse homem cumpre essa ordem de modo zeloso e vai para a sua função de tomar conta, de ser o vigilante daquele cárcere, e ele tem o seu período de descanso. E quando acontece esse terremoto, só analisando a figura do carcereiro, a hora que ele pensa que, quando ele desperta, que olha as cadeias abertas, as portas abertas, e pensa que todos ali fugiram, ele se desespera e vai atentar contra a própria vida, ele vai tentar o suicídio. Então o que está no coração desse homem? Ele vive para aquela profissão, e quando ele não consegue cumprir aquilo para que ele está designado, a única saída que ele vê é tirar a própria vida. Que valor ele dava à própria vida? Valor nenhum. O seu trabalho estava acima do valor da sua vida. Então esse homem que vive para esse trabalho, a hora que ele percebe que ele não tem o controle,
que fracassou naquilo que ele está fazendo, que ele deveria cuidar desses presos. A única saída, o desespero que ele tem é tirar a própria vida. Veja a perspectiva de vida desse carcereiro. Mas o algo extraordinário que aconteceu abalou não somente os alicerces daquela cadeia. O texto nos diz que antes do terremoto, Paulo e Silas, que foram açoitados, que foram acusados injustamente, porque essa acusação desses homens que perderam essa fonte de lucro, que era essa menina, ela não procede. Porque eles, sendo romanos, eles têm a liberdade religiosa. Parece brincadeira, mas a liberdade religiosa era um dos pilares do Império Romano. O Império Romano deixava as religiões atuarem livremente. Era uma das diplomacias do Império Romano. Ele não impunha nenhuma religião oficial. E isso vai acontecer justamente com o cristianismo em Constantino. Constantino, no século IV, quando se converte, ele institui a religião oficial em Roma, que é o cristianismo. Mas até Constantino não existe uma religião oficial no Império Romano. Há liberdade religiosa. Então essa acusação de que esses homens foram injustamente condenados ali em primeiro momento, eles foram açoitados. E o açoite aqui é algo bastante cruel. Eles ficaram com as costas em carnes vivas. Porque lá no versículo 33 está dizendo: lavou-lhe os vergões dos açoites. E os vergões aqui não são somente marcas, são também machucados. Essa perspectiva desse momento histórico aqui, ela é bastante interessante quando você olha que o apóstolo Paulo não se defendeu. Porque o apóstolo Paulo, ele é um cidadão romano. E ele não poderia ter sido açoitado simplesmente por uma acusação. Ele teria que passar por um julgamento. Mas, na perspectiva do apóstolo Paulo, tudo tem um propósito. Ele vai usar esse argumento depois, quando ele é libertado. E ele não deseja ser libertado, porque ele quer que aquela prisão o leve na presença do governador, para ele poder pregar o evangelho ao governador. Mas o que nós estamos abordando aqui é, na realidade, o personagem, o carcereiro, como é que Deus atua na vida do carcereiro. Ele tem uma perspectiva de vida, de trabalho, e o trabalho é a coisa mais importante para ele, tanto é que ele se desespera quando não dá certo, quando ele fracassa, quando a função que ele é incumbido, ele não consegue manter. Veja bem como a prioridade do trabalho dele. E o que acontece? Quando Paulo e Silas estão presos, eles começam a cantar, estão impossibilitados, estão açoitados, com as costas machucadas, com a impossibilidade de andar, estão algemados, estão com os pés separados por um tronco, mas estão orando e louvando a Deus. E diz que os outros prisioneiros escutam isso. E não somente os prisioneiros, o próprio carcereiro testemunha disso. E quando Deus intervém desse modo sobrenatural, acontece aquele terremoto e eles dão esse testemunho de que eles não fugiram. O carcereiro é impactado. E a pergunta é ele: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e diante de Deus. O que devo fazer para que seja salvo? O que aquele carcereiro entendeu? Que seja qual for a circunstância, quando nós estamos salvos e com Deus, o que nós passamos, tudo tem um propósito. E o que nós passamos, nós não simplesmente, quando dá errado, nós nos desesperamos.
nós vemos um propósito de Deus nas coisas que acontecem. E ele percebe que aqueles dois homens eram diferentes. Eles estavam ali testemunhando do amor de Deus, da paz de Deus no coração deles. E que tudo que estava acontecendo com eles, mesmo se não estivesse dentro do planejamento, Deus estava com eles. E aqui nós temos uma palavra que eu quero que você entenda. Quando o apóstolo Paulo responde, tanto o apóstolo Paulo quanto Silas respondem para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui nós temos uma doutrina na nossa igreja que fala sobre a doutrina da aliança. A doutrina da aliança. A salvação é individual. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não vai para o céu porque o pai é crente. Mas nós cremos que quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e entregamos a nossa família diante do altar, a promessa de Deus é que Ele mesmo será aquele que vai resgatar a nossa família. Que a promessa de Deus é que a nossa família é também o alvo do amor de Deus. Portanto, queridos, o texto narra um momento histórico muito importante. Uma pregação do Evangelho numa cidade estranha, que não estava na programação do apóstolo Paulo e de Silas, mas eles são levados à presença de pessoas que, quando escutam o Evangelho, o Senhor toca no coração delas. Lídia foi a primeira, depois agora o carcereiro. No caso de Lídia também, a família dela foi alcançada. Mas cremos que Deus trabalha de modos diferentes em várias circunstâncias. Depois nós temos o apóstolo Paulo falando sobre conversões de pessoas, de maridos e de esposas, muitas vezes que o seu cônjuge não se converte. Mas o apóstolo Paulo diz: se ele consente em viver com você professando a fé em Jesus Cristo, não se separe, fique com ele, porque os seus filhos são santificados no convívio com você. Então a promessa é que quando nós somos alcançados, a nossa vida é transformada. E isso atinge os nossos familiares, abençoa os nossos familiares, porque eles começam a ouvir a palavra de Deus. E a única possibilidade de salvação é através do Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. Então, cada um de nós que crê no Senhor Jesus e professa a fé no Senhor Jesus, dentro da nossa casa nós somos os arautos da palavra de Deus. E não somente os arautos, somos o exemplo da mudança de vida. Esse carcereiro agora, ele não mais tem como prioridade ou a única razão da sua vida o trabalho bem feito. Mas agora servir ao Senhor Jesus e colocar a sua família diante do trono de graça. E ele faz isso. E é na mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Por quê? Porque uma tragédia se abateu sobre aquela família, ou sobre aquele lugar, sobre aquelas vidas. Mas eles entenderam que o amor de Deus os preservou. E não é o que nós estamos passando, uma tragédia se abateu sobre todo o mundo, uma pandemia que levou vários dos nossos queridos. Mas Deus preservou a sua família. Então, coloque a sua família diante de Deus e entregue ao Senhor Jesus, reconhecendo que houve um milagre da preservação. E agora a nossa pergunta é: o que nós devemos fazer para ser salvos? Crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa. Então essa é a nossa meditação neste dia, meus queridos. Nossa oração também para a nossa cidade, que a nossa cidade creia no Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas e creia que Ele salvará todo aquele que ouvir e crer. É isso que a palavra de Deus nos direciona e requer de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Coloque a sua família em oração diante de Deus. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, se eles porventura ainda não creem em Deus. Se porventura você tem passado lutas com, muitas vezes, vício do esposo, da esposa,
dos filhos. Coloque a sua família no altar do Senhor. Ele vai libertar a sua família. Ele é poderoso para isso. O Evangelho é poderoso para isso. Foi isso que aconteceu na vida do carcereiro. Isso que aconteceu na minha vida. E isso que pode acontecer na sua vida também. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra